Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O que você precisa, What You Need, 1959. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando um bar noturno, iluminado por luzes amareladas tremeluzentes, mesas de madeira gasta, vidros embaçados e sombras alongadas que dançam nas paredes descascadas. Depois, aproximando-se de Pedro, que segura com calma um pequeno pacote, seu olhar sereno contrastando com o burburinho inquieto do ambiente, refletindo uma consciência que percebe o que ninguém mais vê. O sussurro da porta de entrada anuncia Renard, que avança com passos firmes e gananciosos, perseguindo uma ambição que só ele compreende. Pedro se aproxima, entrega a Renard um par de sapatos aparentemente comuns. O brilho da sola refletindo a luz trêmula do bar é quase hipnótico. Renard calça os sapatos e sente uma estranha segurança, sem perceber que está sendo guiado para seu destino inevitável. Ao mesmo tempo, Miss Miller, uma mulher elegante e atenta, observa de canto, recebendo discretamente de Pedro um envelope que muda sutilmente a direção de sua vida. O ambiente se fecha em tensão, o ranger do piso sobre os sapatos de Renard, o tilintar de copos, o murmúrio distante da rua ecoando pelas janelas entreabertas, tudo convergindo para o ápice silencioso. Renard, impulsivo e cego pela ganância, tropeça, e a queda física é também a queda simbólica. Sua ambição desmedida o expõe à destruição. Miss Miller sorri discretamente, compreendendo o presente que recebeu e a lição contida, enquanto Pedro recolhe seus pacotes, sempre um passo à frente da percepção humana, quase invisível na penumbra do bar. No final, o silêncio domina o espaço. A luz amarela agora foca o corpo de Renard no chão, imóvel, enquanto Pedro se afasta calmamente, sua sombra alongando-se na parede, como se o próprio destino tivesse dado um último recado. Miss Miller, contemplando a cena, entende sem palavras que cada gesto de Pedro era mais do que um simples presente, era um ajuste preciso do que cada um realmente precisava. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A rua mal iluminada exalava o cheiro de chuva antiga e madeira molhada. Pedro ajustava calmamente seus pacotes enquanto observava Renard conversando com Miss Miller, seus olhos atentos captando cada gesto e respiração. A tensão pairava no ar, um fio invisível conectando os três. O tilintar distante de um sino da esquina misturava-se ao farfalhar das folhas secas, como se forças sutis estivessem moldando o destino em silêncio. Mal desconfiava Renard que cada passo que dava seria seu próprio julgamento. O vento arrastava papéis pelo chão, sombras de transeuntes alongando-se e confundindo limites. Pedro, com movimentos precisos, entregava presentes que alteravam trajetórias sem alarde.
Miss Miller aceitava o envelope com uma discreta inclinação de cabeça, sentindo a leveza de uma mudança iminente. Renard ignorava a armadilha invisível que o aguardava, cada decisão reforçando o curso inevitável de seu destino. Mal desconfiava Renard que os sapatos que calçava seriam o instrumento de sua própria queda, equilibrando o que ele jamais compreenderia. Pedot agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Ele percorria ruas silenciosas, entrando em becos de sombras densas, movendo-se entre o visível e o invisível, sempre conhecendo o que cada pessoa precisava antes que percebessem. As escolhas de Renard se tornavam irreversíveis, sua ganância ganhando forma física na queda inevitável. Miss Miller, já transformada pelo presente recebido, percorria um caminho que se desenrolava seguro e silencioso. Pedot não imaginava que cada gesto seu ressoaria como lição no inconsciente coletivo, moldando destinos sem intervenção direta, como se o golem que ele invocasse fosse feito da própria necessidade humana. Renard estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. O corpo caído no chão lembrava a tensão entre desejo e necessidade, ego e self. Pedot permanecia na penumbra, testemunha de que forças invisíveis agem quando a ganância ignora o equilíbrio interno. Miss Miller seguia seu caminho, consciente do que realmente importava, enquanto a cidade continuava seu ciclo indiferente, sombras e luzes entrelaçadas em constante dança. Neste momento, surge uma pergunta que ecoa nas ruas silenciosas da noite. Como saber se o que desejamos é realmente o que precisamos? Os espaços falam antes das palavras. O bar escuro, o farfalhar das folhas na rua e a penumbra que envolve cada esquina funcionam como ecos do inconsciente coletivo. Luzes tremeluzentes refletem em superfícies desgastadas, criando sombras que parecem se mover por vontade própria, traduzindo a tensão entre desejo e necessidade. Cada espaço se torna uma extensão da psique humana, revelando aquilo que permanece invisível à percepção superficial. A leitura à luz do inconsciente coletivo evidencia padrões universais: a ganância cega que leva à queda, a intervenção invisível que orienta o destino e o ajuste preciso entre o que se quer e o que se precisa. Renard representa a humanidade que ignora o equilíbrio interno. Miss Miller simboliza aqueles que aceitam a sabedoria do desconhecido. E Pedot encarna a consciência que conhece o tecido invisível das relações humanas. A obra torna-se espelho do arquétipo coletivo do aprendizado por experiência e consequência. A manifestação do arquétipo da sombra é clara em Renard. Seus gestos impetuosos, a pressa e a ganância tornam visível a face sombria que habita em todos nós. Cada passo em falso, cada impulso egóico reflete a projeção de forças internas que não foram reconhecidas nem integradas, e a consequência inevitável de sua queda é a materialização dessa sombra em um evento físico e simbólico. O mito do golem amplifica essa simbologia. Assim como o golem é criado para obedecer a uma necessidade específica e acaba por representar forças que se tornam autônomas e imprevisíveis, Pedot age como catalisador das necessidades essenciais, ajustando destinos sem intervenção direta. A cidade, os objetos e cada presente dado reverberam como argila moldada por mãos invisíveis, mostrando que a psique humana, quando ignorada,
gera formas quase independentes que retornam com força própria. Outro arquétipo ativado é o do sábio em Pedot. Ele atua como mediador entre o mundo visível e os recessos ocultos da consciência. Sua função simbólica é guiar, sem forçar, revelando que o aprendizado profundo ocorre quando se alinha desejo e necessidade. Miss Miller, por sua vez, recebe a ativação do arquétipo do Self, experimentando crescimento e transformação interna a partir do presente que muda sua trajetória, integrando de forma consciente aquilo que antes permanecia oculto. O retorno transfigurado das imagens iniciais, o bar, a rua silenciosa, os sapatos, a queda de Renard, instaura a coexistência da luz e da sombra, o confronto de desejos e necessidades, e a consciência que observa, como Pedot, atuando como catalisador do equilíbrio inevitável. E ao final, resta a reflexão mais profunda. Como reconhecer no próprio destino o que realmente precisamos versus aquilo que apenas desejamos? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria o que Você Precisa, What You Need, 1959.